Olá, pessoal. Em um vídeo anterior eu mostrei o que eram comunidades quando a gente vai olhar numa rede, ver como que é essa questão, como calcular a modularidade, como identificar se uma rede está bem conexa, como os seus grupos dentro de uma rede estão bem conexos, né? Então vai ser assim, cada grupo está ali. Só que eu prometi que ia mostrar uma implementação em Python e vamos lá, hoje a gente vai ver isso. A ideia é o que? A gente já viu a teoria, agora vamos ver como que a gente faria essa implementação em Python de uma maneira prática e muito simples, ok? Gente, existem muitas outras maneiras de fazer, existem maneiras bem mais completas, mas a ideia que eu quero mostrar aqui é para a gente conseguir manipular e fazer ao vivo juntos, né? E conseguir interpretar esses resultados de uma maneira bem mais fácil. Primeira coisa que a gente vai precisar é importar duas bibliotecas. A biblioteca que normalmente eu uso para trabalhos com grafos, redes, é a NetworkX. E o apelido mais clássico, né, NetworkX, NetworkX, alias dela NX, para deixar mais rápida a nossa digitação. Uma outra que a gente vai precisar vai ser a Matplotlib, PyPlot, dando o apelido para ela de PLT, para poder mostrar o grafo na tela, para a gente poder plotar em tela isso. Então vamos lá, primeira coisa, vamos criar o nosso grafo G. Criou aqui G de grafo, ok? Com Network Graph. E vamos adicionar arestas a ele, ok? Quando eu adiciono arestas com essa biblioteca NetworkX, automaticamente ele cria os vértices. Uma aresta obrigatoriamente tem dois vértices, sai de um lado e chega do outro, ok? Tem um vértice em cada ponta. Se eu crio uma aresta de um vértice A para um vértice B, e o vértice A não existe, o vértice B não existe, o NetworkX automaticamente cria o vértice A, cria o vértice B, ok? Então a gente vai fazer o quê? Criar as arestas de uma lista. Eu quero edges from list, ok? Aqui, olhando, vou abrir minha lista aqui. Ele já fechou automático para mim. Caramba. Vamos lá. Isso. Vamos apagar isso aqui e começar de novo. Esse autocompletado ajuda pra caramba, mas de vez em quando, edge from. Crio a minha lista. Beleza. Agora ficou de uma maneira que eu gosto de visualizar. Vou criar com base numa lista. Tá? Vou criar tal. Vamos lá, vamos criar. Vou seguir o exemplo que eu mostrei no slide de explicação do conceito teórico, ok? Então, quem não viu o vídeo, dá uma olhadinha lá que vai ficar bem contextualizado. Quem viu o vídeo fica fácil e quem já está contextualizado também não precisa ver o vídeo. Era basicamente o que eu criei, que eu dei o exemplo, mostrei lá, eram dois triângulos com eles ligados entre o triângulo 1 ligado com o triângulo 2 por uma aresta. Então, é isso que eu vou reproduzir aqui. Então, tinha uma aresta de A para B. Tinha aresta de A para C. E tinha uma aresta indo de B para C. Então, primeiro triângulo. A, B, C. E o C liga com B ou com A. Tá? Com A. Tá? Então, cada um aqui fica fácil, fica visualmente fácil a gente ver essa comunidade. E nossos algoritmos de comunidade também vão identificar facilmente ela. Então, tá tudo bem induzido aqui para a gente chegar à resposta que a gente espera, ok? Opa. Então, crio aqui de D para F. E crio aqui de E para F, ok? E que nem eu falei, são dois triângulos ligados entre eles por uma aresta. Eu vou criar aqui um C para D, ok? Então isso daria A para B, A para C e B para C, D para E, D para F e E para F. E aqui eu ligo esse C com esse D, então vai dar dois triângulos e um ligando no outro. O algoritmo, por exemplo, o Lovine, que é o que a gente vai usar, com certeza vai categorizar isso como sendo uma comunidade, isso como sendo outra comunidade, e isso aqui sendo uma aresta entre as duas comunidades. Então, por isso que eu criei desse jeito, meio forçado, para a gente chegar a essa situação.
Ah, mas será que você não está mentindo para a gente, Wellington? Vou provar. Vamos fazer aqui agora comunidades igual nx.community. Qual algoritmo vamos usar? Vamos usar o Lovine Communities. Para qual grafo? Para o grafo G. Ok? Opa, só que eu não quero printar ele ainda. Os autocompletar estão mais espertos do que o que eu gostaria. Vamos dar aqui um print no nosso comunidades. Olha o que ele vai fazer. Reparem, ele criou uma lista de conjuntos. Abriu a lista e fechou a lista aqui, né? Abriu com essa chave, fechou com essa chave, com esse colchete, na verdade. Colchete abriu lista, colchete fechou lista. Primeiro conjunto, determinado aqui pelas chaves. B, A, C, vírgula. Segundo conjunto, D, E, F. Então, conforme previsto, ele realmente categorizou essa parte como sendo uma comunidade e essa parte aqui como sendo uma comunidade. Aqui eu estou fazendo o quê? Network X, importado aqui, né? Nas comunidades, na sua parte de comunidades, use o algoritmo de Lovine, de comunidades do Lovine, para o grafo G e me retorna isso no meu comunidades. O comunidades, o que é? É uma lista de conjuntos, tá? Lista determinada pelos colchetes e as chaves determinam os meus conjuntos. Criou só duas comunidades, é um grafo bem pequeno, uma rede bem pequena, então criou só duas comunidades, sendo que a gente já foi induzido ali. Então, uma coisa legal, vejam que quando a gente conhece a teoria por trás da coisa, a gente consegue, inclusive, induzir o que a gente quer, né? E eu vou pintar cada uma dessas comunidades com cores diferentes. Eu vou usar aqui cores, vou criar um dicionário de cores aqui, só que eu vou criar esse dicionário vazio, que a gente vai preencher ele automaticamente. Tá? Então, eu vou dar um for, usar uma técnica malandra aqui. Comunidade e enumerate comunidades. O que esse enumerate faz? Viram que aqui eu tenho dois itens na minha lista comunidades, né? O comunidades possui dois elementos. Cada elemento é um conjunto, certo? Eu estou falando para o meu jogue as comunidades aqui. Então, jogue o primeiro conjunto aqui com índice 0. O segundo conjunto vai vir aqui com índice 1. Tá? O enumerate ele faz isso, ele retorna o conteúdo e o índice desse conteúdo. Ele está olhando comunidades, o comunidades tem dois conjuntos. Dentro de cada conjunto tem mais elementos. Se dentro de cada conjunto tem mais elementos, eu vou fazer um for vértice em comunidade. Ou seja, eu estou retornando um conjunto aqui. Dentro desse meu conjunto, eu vou passar mais um for e vou jogar como sendo cada um sendo um vértice. Por quê? Porque eu quero fazer que as minhas cores sejam cores determinadas pelo vértice e o índice. Tá? Então, o vértice B vai ser índice 0. Por quê? O vértice, aqui eu tenho o conjunto, certo? O primeiro conjunto que eu tenho é BAC, que tem índice 0. Aqui eu vou percorrer os elementos do meu conjunto. Então, B, 0, A, 0, C, 0. Troquei, acabou o meu conjunto. Vou para o próximo conjunto da comunidade. Aí meu índice muda para 1. Então, B, A, C receberão uma cor, né? Vão estar aqui no meu dicionário de cores. B, A, C com valor 0 e D, E, F com valor 1. Ok? É isso que está sendo feito aqui nessas linhas. Beleza. Vamos para o nosso draw. Vamos desenhar o nosso grafo agora. nx.draw. Beleza. O que eu quero desenhar aqui? Vamos desenhar o quê? Eu quero desenhar o meu G. Mas eu quero usar um algoritmo de força de atração e repulsão para printar. Para plotar meu grafo, eu quero um algoritmo de atração e repulsão. A gente vai ver em outros vídeos, mas basicamente esse modelo de algoritmo de visualização, ele tende a naturalmente separar as comunidades, deixar os nós mais próximos, os nós mais afastados, o que dá uma relação que é muito próxima ao que é uma comunidade dentro dele. Tá? Então eu vou querer usar esse nx.layout
nx.springLayout. Ok? Então, Spring Layout no meu G. Então, Network X, eu quero que aplique. Eu estou falando do meu grafo G, beleza? Eu quero que a Network X, que é a biblioteca que eu estou usando, use o Spring Layout para o meu G, na hora que for imprimir. Eu quero com os labels, true, mostra os labels, porque eu quero ver lá o A, B e o C juntinho. E eu fiz aquele dicionário de cores ali não à toa. Eu quero que as cores dos nós, node color, seja igual. Vou fazer uma mágicazinha aqui. Cores, vértice, certo? Não, deixa eu ver. Vai ser isso. Tá? Cores, vértices, sendo que para cada... tá aqui. Para cada vértice no G, ou seja, para cada vértice em G, eu vou olhar vértice por vértice no meu grafo G, então nodes, eu vou chamar de vértice, no grafo G, e vou olhar aqui no meu dicionário de cores, o que está nessa posição tem qual cor. O vértice que está nessa posição tem qual cor. Lembrando que aqui a gente dividiu em cores 0 e cores 1, ok? Então é isso que vai acontecer. Não preciso mais disso. Eu já tinha fechado aqui embaixo, né? Vou sobrar. E vamos dar um PLT ponto show. Isso aqui já vai resolver nossa vida. Run. Se não der erro, né? Que fazendo ali. Olha que bacana. Conforme previsto, dividiu em duas comunidades e jogou cada comunidade com uma cor. A cor tá feia pra caramba, vamos melhorar isso. Agora, pessoal, começa a ser firula, tá? A gente vai começar a colocar um pouquinho de maquiagem aí na coisa. Vou dar um color map. Igual, sei lá. Vou usar as cores mais suaves, que ali estavam cores muito fortes. Vou usar o 7.2 como color map. Só para ver o que rola. Agora ficou visualmente melhor para mostrar aqui no vídeo, né? Percebam, EFD é um triângulo e formou uma comunidade. A, B e C, outro triângulo, formou uma comunidade. E tem uma aresta que liga uma comunidade na outra. Essa aresta diminui o nosso peso da modularidade, tá? Diminui a nossa modularidade, com certeza. E como que tá essa questão? Já falamos de modularidade e tal. Como que ficou a modularidade disso? Vamos dar um print aqui e olhar? Print nx.algoritmos, os algoritmos de comunidade, e eu quero a modularidade. Modularidade de quem? Modularidade do G. Opa. Modularidade do meu G. Certo? Caramba. E fecha. Tá, então eu vou pedir para imprimir aqui para mim a modularidade do meu G. Vamos ver? Opa, fiz besteira. Eu pedi a modularidade do G, mas beleza. E aonde foram calculadas as comunidades? Para calcular a modularidade, envolve a soma do peso, a soma da modularidade da comunidade 1 com a soma das modularidades da comunidade 2. Somar uma na outra. Se eu não tenho as comunidades, como que eu vou calcular isso? Então, eu preciso passar aqui para ele as comunidades de G. Aqui em cima, eu calculei as comunidades. Aqui eu falo, calcule a modularidade de G para essas comunidades. Imprimiu aqui o nosso grafo e deu uma modularidade de 0,35. Tá? Isso aqui mostra que tem comunidade, mas não é muito melhor do que o aleatório. Comunidades não muito fortes temos aqui. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Tá. Já mudou nosso formato. Ó. Agora eu tenho duas comunidades bem fortes, bem integradas entre elas. Maior que 0.4 é sinal de que é uma comunidade forte. 0.6 é muito bom. 0.7, 0.8, 0.9 em comunidades reais, em redes reais, é praticamente impossível. 0.7 é absurdamente alto. 0.5 é muito bom. Comunidade muito bem conectada, né? Vejam aqui como mudou de eu tirar aquela aresta que havia entre as duas comunidades. Ok? Então, pessoal, acho que para hoje o que eu tinha para trazer é isso. A implementação.
conversando com outro vídeo que tinha explicação mais teórica ali, e agora a gente viu como implementar em Python e fazer algumas brincadeiras. Inclusive, mudamos aí a modularidade de uma rede para testar se eu não estava mentindo, ok? Valeu, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.